E nós vamos fazer hoje uma jornada de cura. Vamos ver o que é que esta jornada nos vai trazer para nós pensarmos que às vezes há coisas que não estamos vendo direito. Jesus de Nazaré, durante os poucos anos em que emprestou a sua presença amiga aos sofredores e aos ignorantes da terra, foi visto muitas vezes orando. Um dia, um dos apóstolos, um dos 12, rogou-lhe, pediu a Jesus, e o seu desejo era sincero de aprender. Ele disse: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, demonstrando o profundo conhecimento das necessidades humanas, ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, preferindo, naquela altura, de improviso, a chamada oração dominical, que nós conhecemos melhor como Pai Nosso. Considerando todos os outros ensinamentos de Jesus, podemos perceber nesta oração mais do que uma simples prece. Mais do que essa simples prece, é um roteiro, e um roteiro muito seguro, do qual nós podemos extrair profundas lições. Mas eu vejo tantas vezes orar o Pai Nosso sem nexo. Isto não é orar o Pai Nosso. Cada palavra do Pai Nosso tem um significado. E se nós não o dissermos lentamente, passamos por cima e não vemos o que quer dizer. Vamos sentir isso. Vamos agora, devagarinho, sentir cada palavra desta prece. Quando Jesus diz Pai Nosso, ele evoca o Criador, Deus. E evoca-o com a suprema humildade e submissão. Porque esta é a posição de todos os filhos. De humildade perante o Pai. De submissão perante o Pai. Porque é Ele que lhe permite ter uma vida física. Deus nos permite ter a nossa vida espiritual. E esta primeira frase inicial, Pai Nosso, é como quem busca a proteção divina e de alma aberta. No entanto, será inútil nós dizermos Pai Nosso se os nossos atos desmentem que queremos estar com Deus. Já que o nosso coração às vezes está fechado aos apelos do amor fraternal. Se eu não estiver aberto aos amores fraternais dos outros, dificilmente eu deverei dizer Pai Nosso, porque eu estou rogando o amor de Deus. Quando Jesus diz que estás nos céus, Jesus está reconhecendo a supremacia e a grandeza de Deus, que é o Senhor do Universo. Por isso ele refere que estás nos céus, que é Deus que tudo governa e com extrema sabedoria. Mas de nada valerá dizer que estás nos céus se os nossos olhos só percebem as coisas materiais, só percebem os valores, só percebem o que são os rendimentos dos bens terrenos. E quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, demonstra um profundo respeito. Veneração mesmo, porque está se dirigindo ao Ser Supremo. Santificado seja o vosso nome. Todavia, se só buscamos Deus por formalidade, e às vezes até o negamos, se não sistematicamente, algumas vezes, quando a vida não nos corre bem, Deus é mau, já estamos negando a sua bondade e a sua justiça, e às vezes até nos mínimos gestos da nossa vida nos colocamos contra Deus, não adianta então dizer santificado seja o vosso nome. E quando o Cristo roga,
venha a nós o vosso reino. A alma de Jesus abre-se para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de cada um e que para encontrá-lo precisamos de o buscar com todas as nossas forças, porque Ele está cá. Deus, ao criar-nos à sua semelhança enquanto espíritos, centelhas divinas que somos, Deus já coloca em nós a suprema oportunidade de chegarmos ao seu reino. É uma questão de nós querermos. Mas se eu gasto a maior parte do meu tempo construindo um reinado de aparências, de futilidades, será inútil dizer que venha a nós o vosso reino. E ainda quando Jesus profere as palavras, seja feita a vossa vontade, é submeter-se fielmente ao Pai, confiando nas suas soberanas leis, que não falham nunca. Não há qualquer lei divina que tenha alteração ao longo do tempo ou que mude o seu significado. Não há como. Então será inútil dizer que seja feita a vossa vontade, se em verdade o que eu quero mesmo é que todas as minhas vontades e os meus desejos, ainda que mesquinhos, se realizem. Então não adianta. E Jesus faz outro pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma rogativa. É realmente um pedido. E é o pedido de um filho agradecido, que reconhece a misericórdia e a providência. Mas diremos em vão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se nada fizermos para conquistar esse pão. O pão que nos pode sustentar. Ou se o temos em abundância e desprezamos aqueles que padecem fome e frio. Jesus fala ainda, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Novamente outro pedido do Mestre. E este pedido ensina-nos uma lei simples e imutável, que estabelece o perdão como condição básica para nós também podermos vir a ser perdoados. No entanto, se injustos, se gostamos de oprimir os mais fracos, se desprezamos as mínimas regras de solidariedade, se guardamos mágoas como um tesouro precioso, será inútil dizer isso. Será inútil dizer perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por fim, quando Jesus pede ainda novo pedido, não nos deixeis cair em tentação, Jesus convida-nos a buscar o amparo do alto para as nossas intenções de autossuperação. Não nos deixai cair, mas eu tenho que fazer para não cair. Deus dá-me a força, mas eu tenho que ter vontade. Eu tenho que fazer a minha renovação íntima. Eu tenho que fazer, dentro do possível, a construção do homem novo, que também é tão bem referido no Evangelho como uma demonstração do quanto é necessário nós fazermos. Mas não nos vai adiantar dizer isso se apenas atendemos aos nossos apelos íntimos, dos nossos instintos inferiores, dos nossos vícios, que teimam em comandar os nossos atos, afastando-nos assim do caminho do bem. Jesus solicita, livrai-nos do mal, também é um ensinamento valioso para todos aqueles que buscam agir com retidão e o desejo sincero de não se afastarem das soberanas leis de Deus. Todavia será inútil dizer livrai-nos do mal se por nossa livre vontade buscamos os prazeres materiais só e tudo o que não é lícito nos seduza. Por fim, ainda será inútil dizer amém, ou assim seja, se admitimos que somos assim e alegamos fraqueza para alterar o nosso mundo íntimo, nada fazendo para melhorar a nossa condição espiritual.
Portanto, é fundamental perceber a grandeza dos ensinos do sublime Galileu, atendendo um simples pedido de um dos seus apóstolos. Atendendo, ele nos legou a toda a humanidade o roteiro que nos poderá conduzir com segurança nessa escalada íngreme e difícil para a nossa autorrealização. Basta que procuremos seguir o roteiro proposto por essa prece, com empenho, com coragem e, acima de tudo, com muita vontade. Iremos narrar um caso que nos vai mostrar isto que acabamos de dizer. Debbie era uma linda menina de 16 anos. O seu professor de inglês, nunca se sabendo porquê, sequestrou-a e assassinou-a. Sua mãe Betty ficou completamente deprimida. Deprimiu-se com esse acontecimento nefasto. E todas as noites, a partir da constatação da perda de sua filha, bebia tudo quanto podia até adormecer, completamente alcoolizada. Com esta forma de estar e de viver, passou a negligenciar os seus outros 4 filhos. Dia após dia, ela amaldiçoava o assassino. Porque ele tinha retirado o sopro da vida de sua filha. Ele tinha destroçado a vida de uma adolescente risonha que tecia planos para o futuro. Nada conseguia fazer diminuir a dor desta mãe. Calculemos nós. Não existia qualquer motivo evidente para aquele crime terrível. Não havia nada. E nem a condenação do assassino, o professor Ray Payne, porque isto é um caso verídico, nem a condenação dele à prisão perpétua, o seu ódio diminuiu. Começou a ter profundas dores de cabeça. Primeiro, durante tempo, alternando com períodos melhores, por fim, dores constantes. Passou a ter dores profundas nas costas. E passado alguns meses, mal conseguia ficar de pé. 6 anos, 6 longos anos se passaram assim. Lentos, doridos, com profundo sofrimento. Até que certo dia, uma de suas irmãs morreu. Durante o funeral, alguma coisa a impressionou. Foi um trecho do Pai Nosso, a respeito do qual ela até então nunca meditara profundamente. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Ela procurou literatura a respeito do perdão. Leu muita coisa. E começou a ver que ali talvez estivesse a resposta para a sua própria vida. Foi visitar o túmulo da sua filhinha querida e pela primeira vez ela olhou com olhos de ver e de sentir o que estava gravado na lápide e que ela um dia tinha dito essa frase tão linda: o mundo precisa agora é de amor. Logo, Betty estava repetindo em voz alta esta frase, como se fosse uma monoideia que não a queria abandonar mais. Uma ladainha. Aquelas palavras transformaram-se noutras. Eu quero perdoar Rei. Eu quero perdoar o assassino. Meses depois, resolveu escrever-lhe. Levou meses a ganhar coragem. E nessa carta simples, ela dizia-lhe: cansei-me de sentir raiva de si. Posso visitá-lo? 11 anos depois da morte da sua adorada filha, Debbie,
visitou aquele homem na prisão. Disse-lhe o quanto a filha significava para ela, o quanto ela sofria por tê-la perdido. E ambos acabaram chorando. Quando ela saiu da prisão naquele dia, sentia-se uma pessoa completamente diferente. O seu coração estava leve. Os familiares e os amigos completamente espantados. Não conseguiam entender a sua atitude. E para eles, quando o interpelavam dizendo-lhes que não a entendiam, a sua resposta era sempre a mesma e invariável. O perdão foi o maior presente que dei a mim mesmo e aos meus filhos. Atualmente esta mulher, esta mãe, trabalha como mediadora num programa para vítimas de crimes violentos. Tenta ajudar. Tenta levar a ajuda que ela própria sentiu. Agora em paz consigo mesma, ela afirma que aquela foi a maior de todas as jornadas de cura e que salvaram a sua vida. E a jornada, como nós estamos vendo, se chama perdão. O perdão substitui sempre os sentimentos hostis, porque estes sentimentos só nos destroem. E o curioso é que não vão destruir aqueles de quem nós temos raiva ou ódio. Destrói-nos a nós próprios. A nossa organização física, perdendo a paz, nós ficamos doentes, tarde ou cedo. Teremos que substituí-los por sentimentos positivos. E esses nos farão acalmar o nosso próprio corpo, relaxar e melhoraremos a saúde. Recordemos as dores da mãe, de cabeça, de costas, depois nem conseguindo sequer ficar de pé. Então agarrarmos-nos a ressentimentos por meses ou anos significa assumirmos um compromisso com a raiva. O perdão pode e é um poderoso antídoto contra essa raiva. Quem se permite consumir-se assim, desse modo, pela raiva, faz ligações muito perigosas com a hipertensão crónica. Tem aumentado, de certeza absoluta, o risco de doenças cardíacas ou até cancerígenas. Perdoando, traz-nos profundos benefícios emocionais. Purgar a raiva pode ajudar a curar parte do que nos aflige fisicamente. Pode nos ajudar a curar parte das nossas maleitas. O simples facto de nós pensarmos em solucionar uma mágoa já pode ajudar. Começarmos a pensar que queremos ultrapassar vai ajudar. Na Irlanda do Norte foi realizado um estudo muito interessante. Esse estudo fez-se com 17 adultos que haviam perdido parentes por causa da violência terrorista. Todos nos lembramos o que foram esses anos terríveis na Irlanda. Guerra terrorista religiosa. Entre evangélicos e cristãos. Não podemos esquecer isto. Matava-se em nome de Deus. Como se Deus não dissesse amai-vos, mas sim matai-vos. Então, esse estudo interessante mostrou que essas 17 pessoas adultas, com uma semana de treinamento para o perdão, o seu sofrimento mental decaiu 40%. Melhorou em 40%. Foi constatado 35% de redução das dores de cabeça, das dores nas costas, de insónias. Então, vale a pena perdoar. Acham que sim ou não? Que bom. É uma questão de nós desejarmos o bem para nós próprios. Não existe uma solução única para os males do coração. Não existe. E se calhar ainda bem, porque senão não tínhamos cardiologistas. Não precisávamos deles.
Não há uma cura única, mas se conseguirmos perdoar, ainda que não seja inicialmente na totalidade, só o facto de não estarmos fervendo de raiva, nem planeando vinganças, é um bom começo, para termos o nosso coração funcionando mais compassadamente. De toda a forma, não esqueçamos nunca, o perdão é poderoso. Embora não possa mudar o passado, o que está feito, mas pode conduzir a um futuro mais saudável e mais feliz. Certa vez perguntaram a um filósofo: Deus perdoa? E ele, apanhado assim de chofre, refletiu muito. E respondeu com uma outra pergunta: para perdoar é necessário sentir-se ofendido? O interlocutor de imediato respondeu: claro. Se não há ofensa, como haveria perdão? E o filósofo então calmamente respondeu: logo, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Embora a resposta nos pareça estranha, traz-nos profunda reflexão. A primeira delas é a de que muito melhor que perdoar é não se sentir ofendido. Esta é que é a grande verdade. Se eu não me sentir ofendido, eu não preciso de perdoar. E devemos pensar que só nos ofende quem nós deixarmos, não é quem quer. Concordam ou não? Só somos ofendidos se nós nos quisermos ofender. Ainda que o outro me queira ofender, não me importa, não aceito a ofensa. Então eu não estarei ofendido. E para isto é necessário a indulgência. Que a indulgência esteja no nosso pensamento. É necessária a benevolência. Que ela esteja também nos nossos corações. Porém, de todos nós aqui, quem nunca se sentiu ofendido? Façamos este exercício. Não preciso responder, pensem. Se calhar nenhum de nós. Porquê? Ainda temos muitas dificuldades na nossa alma. Ainda não somos anjos. Ainda não atingimos a angelitude. Temos orgulho, temos vaidade, temos pretensão, e tudo isto reunido na nossa alma fazem-nos criaturas com grandes dificuldades em não nos deixarmos ofender. Na grande maioria das vezes a ofensa é ao nosso orgulho. Toque no nosso orgulho. Se não formos orgulhosos, dificilmente nos ofendemos. Às vezes o ofensor nem percebeu bem que nos magoou muito. Quando por um motivo ou outro ele não consegue avaliar as nossas limitações emocionais, então ele nem percebeu bem que nós ficámos profundamente ofendidos porque nos conhece mal. Outras tantas percebe, tenta remediar, mas o mal está feito. A ofensa já nos atingiu. Assim, se ainda nos ofendemos, torna-se necessário aprendermos a perdoar. Será o perdão que irá tirar a nódoa da ofensa que está no pano, que é a nossa alma. Então o perdão é o tira-nódoas da nossa própria alma. É claro que o perdão não se instaura imediatamente. Por isso nós primeiro fizemos a pergunta: quem nunca ninguém se sentiu ofendido? Para nós vermos que realmente ainda precisamos trabalhar essa capacidade de perdoar, porque ela não é imediata no estado espiritual em que todos nós nos encontramos. E quanto mais nos permitimos deixar magoar, ofender, maior é a intensidade das nossas dores. Mas somos nós. Somos nós que lhe damos mais volume ou menos volume doloroso. Assim comecemos então o exercício do perdão, assumindo que a raiva, a mágoa, a ofensa ainda existem no nosso coração.
Tenhamos essa coragem. Eu quero mudar, mas ainda é assim. Enquanto fingirmos que perdoamos, e quase sempre é só pelos lábios, não passa pelo nosso coração, nada acontecerá. E a raiva continuará morando em nós. Então façamo-lo primeiro. Assumamos que ainda nos deixamos estar ofendidos. Em seguida, vamos tentar compreender a atitude do outro que nos ofendeu. Quem sabe, se calhar foi um mau dia para ele. Se calhar nem pensou bem naquilo que disse. Talvez esteja passando por uma fase difícil. Ou ainda, talvez ele mesmo também seja uma pessoa com profundas feridas na alma. E como se sente ferido, quer ferir os outros. Ainda não sabe lidar com as suas feridas. Quer transferi-las. Por isso mostra-se essa alma que nos ofendeu tão agressiva. Agora que aceitamos que ainda nos ofendemos, que já queremos compreender o outro, exercitemos pequenos passos de aproximação ao ofensor. Em primeiro lugar, suportando-o. Enfrentando os sentimentos ruins que ainda poderão estar na nossa alma. E nesse primeiro instante, nós veremos que a partir daí as coisas se podem modificar. Então agora vamos persistir na convivência. Ainda que seja por momentos fugazes de vez em quando. Em seguida vamos dar espaço para a tolerância. A seguir à convivência, tolerância. Ensaiando assim os primeiros passos de relacionamento. Mesmo que numa primeira fase distante. Um tanto fria, mas comecemos. E agora, após isso, estreitemos um pouco mais o relacionamento, através da cordialidade e do convívio. Dessa forma, todo o esforço para perdoar deve ser levado em conta. Sem economia, sem pouparmos as nossas capacidades emocionais e racionais, utilizando-as todas, com força. Afinal, o perdão exige-nos o esquecimento. Mas aqui há uma coisa muito importante, que eu até ver este texto também não tinha pensado. O perdão exige o esquecimento, porém não o esquecimento da ocorrência. Como é que aquela mãe ia esquecer o assassinato da sua filha? Vocês acham que era possível tirar isso fora? Não. O acontecimento aconteceu. Ele teve valor real. Portanto, eu não posso esquecer uma coisa que teve valor real. Porque a minha mente está lúcida e eu lembro. Então, o esquecimento é esquecermos aquilo que nos causou a mágoa. Isso é que nós devemos fazer. Porque, enquanto não o fizermos, o perdão nunca será possível. O esquecimento que o perdão gera é o esquecimento da mágoa. Foi o que a nossa mãe inicial da história nos mostrou. Ela não esqueceu o assassinato da filha, mas quis tirar dela a mágoa resultante da morte da filha. E conseguiu. Então, quando pudermos olhar nos olhos daquele que nos magoou, olho no olho, com tranquilidade, com paz no nosso coração, aí nós estamos demonstrando que está implantada na nossa alma o perdão. Olhamos já para o outro com tranquilidade. Então ficamos com um pouco de reflexão para fazermos da nossa vida uma vida de perdão. Se queremos ser dignos da oração que Jesus ensinou. Se quisermos, temos que começar a treinar a capacidade de perdoar. E tenho a certeza absoluta que essa capacidade está íncita em todos nós. Todos temos essa capacidade. Perdoaremos ou não. Depende de como nós quisermos atuar em relação a quem nos ofende ou valorizar a dor da mágoa. Vai depender de cada um de nós.
Mas Jesus, numa demonstração extraordinária de síntese, não sabemos bem onde o apóstolo lhe terá pedido para ele o ensinar a orar, mas Jesus mostrou. Então perdoemos o quanto possamos e o mais depressa que possamos, porque com certeza disso irá resultar muito bem para nós próprios. Que Jesus nos ajude a conseguir.